guardai o dia de sábado para o santificares, como o Senhor teu Deus te mandou. O tema central da liturgia de hoje é a santificação do dia do Senhor. E sobre esse tema, escreveu o Papa São João Paulo II, em 1989, uma carta apostólica que tinha como tema Dies Domini, sobre a santificação do domingo. E neste texto, o Papa reflete 5 grandes blocos de temas. Primeiro, o sábado, como celebração da obra do Criador. O Papa vai refletir justamente o que foi o conteúdo da primeira leitura de hoje, e que encontramos também em Gênesis capítulo 2. Deus vai realizando a criação em 6 dias, e o 7º dia descansa. E esse 7º dia do descanso de Deus passa a ser então guardado pelas pessoas como um dia a ser consagrado a Deus, no Antigo Testamento. O segundo tema é o domingo, como dia do Senhor ressuscitado e do Espírito Santo. No Novo Testamento, o dia a ser guardado e observado não mais é o dia do descanso da criação, mas agora é o dia da nova criação, o dia do Cristo ressuscitado. E aos domingos, depois da ressurreição, Jesus aparece aos seus discípulos todos os domingos até a ascensão. Foi o que acabamos de escutar nesses domingos da semana, dos domingos de Páscoa. Então, o domingo agora, não mais o 7º dia da semana, mas o primeiro dia da semana, passa a ser o dia do Senhor. E esse domingo, como dia do ressuscitado, o dia do Senhor, ele é o dia da igreja e da assembleia reunida para celebrar a Eucaristia. Terceiro tema desenvolvido pelo Papa: dia da igreja, dia da assembleia reunida para a Eucaristia como centro do domingo. Os discípulos, em Atos dos Apóstolos, entenderam que agora o dia a ser observado passa a ser o domingo. E começam então também a se reunir em todos os domingos. E assim, desde o período ali do Cristo ressuscitado aparecendo, a depois de Pentecostes, os primeiros cristãos se reunindo aos domingos, e essa tradição chega até os nossos dias. O domingo como dia da igreja, dia dos cristãos se reunirem para celebrar a Eucaristia. Quarto tema, o domingo como dia da alegria, do repouso e da solidariedade. Dia em termos ações que sejam descontraídas, leves, programas que sejam de fato, né? É um filme, é um passeio, mas também um dia que se acorda um pouquinho mais tarde, que alguns têm o hábito ou a possibilidade de um descanso na parte da tarde, um dia de repouso. Mas também um dia de solidariedade, um dia de termos uma atenção maior para com pessoas que estão à nossa volta, que precisam também de nosso auxílio, de nossa caridade. E o último tema, o domingo como centro do ano litúrgico. O ano litúrgico tem a Páscoa, e cada semana tem a sua Páscoa semanal, e o domingo é a Páscoa semanal. O domingo é o dia de celebrarmos a vitória de Jesus sobre o pecado e sobre a morte. O Papa nos apresenta ainda a motivação deste escrito aos fiéis católicos, dizendo: é preciso redescobrir com maior ímpeto o sentido do domingo, o seu mistério, o valor da sua celebração,
o seu significado para a existência cristã e humana. Redescobrir o valor e a importância e o mistério do domingo. Será que você sabe o valor do domingo? Será que, como você hoje vive o domingo, você expressa que esse dia é um dia santo na tua vida? O Papa vai exortar os cristãos a não tornar o domingo apenas um fim de semana para descanso e diversão. Não apenas para isso. E nem isso como centro do domingo. E podemos olhar tantos comportamentos que são comuns entre os católicos. Atrasos rotineiros nas celebrações. A única celebração da semana inteira que a maioria vem e chega atrasado ou chega em cima da hora, não tem uma preparação, não tem um silêncio antes, não tem uma visita ao Santíssimo, não tem nada. Na única vez que vai ir à igreja e celebrar a Eucaristia na semana. Será que com esse comportamento você consegue tornar o seu domingo santo? Ainda a falta de missa por conta dos passeios. É lícito passear. O Papa fala isso. Mas o passeio não pode impedir que o seu domingo seja santificado. Então, não coloca a missa de domingo como aquela realidade que você vai se der. Aqui na nossa região, vão para a região dos lagos. O que é sabido que tem na volta? O que sabemos que tem na volta? Engarrafamento. Aí depois se acostuma dizendo, eu vinha para a missa, mas não deu tempo. Mas quantas igrejas tem da região dos lagos até São Gonçalo? Poderia parar no meio do caminho. Poderia ir à missa em alguma igreja no meio do caminho. Já sabendo que vai para lá com frequência, já se informa dos horários, já pensando a possibilidade de não conseguir chegar a tempo. Mas isso se fosse prioridade a missa. Ou iria de manhã cedo, mas não quer perder o tempo do passeio, não quer perder o tempo. Não é? Porque parece que a missa é perder tempo. Então, organiza o passeio e a missa se der tempo. Com esse comportamento, você torna o seu domingo santo? E ainda mais, mesmo para quem não viaja, para quem coloca a missa na sua organização, a missa como única atividade religiosa do domingo, isso torna o seu domingo santo? Não tem mais nada. Um tempo de oração com a palavra, um santo terço, não tem nada mais. E a missa acabou? Basta isso? Para muitos, o domingo está se tornando um dia normal de trabalho. Um dia normal de trabalho. A única diferença é que nesse dia, o horário da missa está separado. Mas é um dia normal de trabalho. Há pessoas que trabalham em serviços essenciais, trabalham por escala, não é? Ok. Mas e quem não tem necessidade e trabalha a si mesmo, com o único foco de aumentar a renda? Quem é autônomo tem que ter muito cuidado, porque quem é autônomo fica sempre tentado a um dinheiro a mais. E essa tentação faz com que o domingo não seja um dia santificado. E quero dizer também para os adolescentes, para as crianças, no caso para os pais, para adolescentes, jovens, se domingo não pode ser um dia de trabalho ordinariamente, também não pode ser um dia de estudo. Domingo não é para ser um dia de estudo. E o que eu tenho percebido com muita tristeza e preocupação, não só os colégios, mas os pais procurando colégios
que parece colocar como única meta do filho um bom desempenho intelectual. Como se a única dimensão importante da vida fosse o estudo. Conosco, no nosso tempo, não foi assim. Tínhamos tempo de estudo, mas tínhamos tempo de brincar, tínhamos tempo de estar na rua, tínhamos tempo de tantas coisas. E agora a criança está no colégio o dia inteiro, tem que exercício fazer à noite, curso para fazer sábado e domingo tem que dar para a prova de segunda. E quem cobra isso são os pais. E o resultado? Depressão e ansiedade. É o que temos olhado para as nossas crianças. Depressão, ansiedade. Será que o excesso de cobrança em uma única dimensão não tem adoecido os nossos filhos? Parece que expectativa de felicidade, de realização, depende exclusivamente da competência intelectual. Muitos cumprem o preceito. O preceito é a missa dominical. Segundo o mandamento da igreja, missa inteira. Muitos cumprem o preceito do mandamento da igreja e da lei de Deus. Mas poucos conseguem santificar o domingo. Há uma diferença entre cumprir o preceito e santificar o domingo. Muitos cumprem o preceito, mas não santificam o seu domingo. Eu quero dizer para você que só se preocupa em cumprir normas da igreja. Em você que se preocupa apenas em manter a rotina. Você pode cumprir o preceito, mas isso não está te tornando um homem ou mulher santo. Porque não está conseguindo santificar o teu domingo. E não consegue santificar tantas vezes a tua semana. Tem um prestador de serviço que na religião dele ele guarda o sábado. E não tem nada que faça ele trabalhar no sábado. Envolvido com prestação de serviço à prefeitura, mas nem isso. Não tem nada que faça ele trabalhar no sábado. Eu admiro esse homem, porque ele tem coragem de se impor, mesmo em um ambiente político. Ele diz, eu não trabalho sábado. E aquele homem, ele tem mais apreço pela sua religião do que a maioria de nós temos por Deus, pela fé e pelos mandamentos da igreja e pela própria palavra de Deus. Aquele homem guarda o sábado e a maioria de nós não conseguimos santificar o domingo. Santifique o seu domingo, torne o seu domingo um dia santo. Porque é para isso que ele é para ser santificado por nós. O Papa exorta os cristãos a buscarem maturidade espiritual para serem eles próprios plenamente coerentes com o dom da fé. Seja coerente com a tua fé. Santifique o teu domingo. É preciso não vivermos como escravos. A primeira leitura faz menção ao período da escravidão no Egito. Quando nos tornamos dependentes do dinheiro, no sentido de que a busca a todo custo pelo aumento da renda, não importando nenhum outro critério, Deus, fé, a missa, a família, o descanso, nos tornamos escravos. Mas Deus é o Deus que nos quer livres e não escravos. E é muito oportuno, depois de Corpus Christi, nesse primeiro domingo depois de Corpus Christi, escutar uma frase do Papa nesse texto, que ele diz: na consciência de muitos fiéis, parece enfraquecer o sentido da centralidade da Eucaristia, porque estão na igreja. Cumpre o preceito, mas não se preocupe em lutar contra o pecado,
manter sua confissão em dia para poder entrar na fila da comunhão. Olha, muitos já não têm a consciência da centralidade da Eucaristia. Por isso cumpre o preceito, mas não santifica o domingo. Proponho que se questionem. Como tem organizado o tempo de Deus na tua vida? Como você tem organizado o tempo de Deus na tua vida? Como a Santa Missa tem sido celebrada por você? Olha para trás, olha para os últimos meses. Como você tem se preparado e tem celebrado a Santa Missa? E ainda, o domingo tem sido um dia consagrado a Deus? Você tem conseguido consagrar o teu domingo a Deus? Com tempo de oração, com tempo de serviço? E por fim, termino com mais um pensamento de São João Paulo II nessa mesma carta, nos encorajando a sermos generosos na entrega do nosso tempo dominical a Deus. Ele diz: o tempo dado a Cristo nunca é um tempo perdido, mas tempo conquistado para a profunda humanização das nossas relações e da nossa própria vida. O tempo que damos a Deus não é um tempo perdido, mas um tempo que profundamente nos humaniza e profundamente humaniza as nossas relações. Porque estamos lidando com as pessoas por interesse. Estamos instrumentalizando as pessoas que convivem conosco, porque estamos distantes de Deus. A experiência com Deus nos humaniza as nossas relações. Peçamos a Deus ajuda. Senhor, não permita que eu desvie o meu olhar. Não permita que eu seja seduzido, seja pelo dinheiro a mais, seja por um passeio que tire o foco da centralidade, da tua centralidade no meu domingo, na minha vida e no meu coração. Permita que Deus seja o Senhor do teu coração, o Senhor da tua semana, o Senhor do teu domingo. Assim seja. Amém.